Olá, irmãos, a graça e a paz, irmãos da DC, todos que estão nos ouvindo, que o Senhor abençoe a sua casa, a sua família. Neste momento estamos começando mais uma palavra, nesse tempo tão oportuno que se diz pandemia, mas no entanto é um tempo de aprendizado para toda a igreja. E diante disso nós queremos falar, compartilhar um pouquinho com vocês acerca de vida no Espírito. E o Senhor ministrou meu coração para compartilhar com os amados acerca de uma vida guiada pelo Espírito Santo, ser guiado por Ele. Há um tempo atrás eu morava numa cidade chamada Sobradinho, e naquele tempo Deus me deu uma direção para nós estarmos evangelizando algumas pessoas na rua, fazendo trabalho de rua, fazendo evangelismo de impacto na rua, com pirofagia, com malabares. E naquele tempo eu não entendia muito bem o que era evangelizar, o que era ganhar vidas, mas eu deixei que o Espírito Santo conduzisse a minha vida. Lembro eu que muitas vezes a gente passou por situações bem interessantes, ao ponto de pessoas colocarem até arma na nossa cara, pensando que nós íamos ali para poder zoar ali a área deles, né? Que havia muita guerra naquela região de Sobradinho 2. Mas na verdade a gente estava levando o evangelho que transforma, o evangelho que pode fazer a mudança na vida do homem. Somente isso pode. E neste momento, quando nós começamos a evangelizar ali, guiados pelo Espírito Santo, sendo ensinado por Ele, porque a Bíblia diz que não é necessário que ninguém vos ensine, porque o Espírito, o próprio Espírito vos ensinará todas as coisas. Então nós, guiados pelo Espírito, começamos a evangelizar de uma forma muito prática, de uma forma muito empática, e as pessoas começaram a se entregar e se render aos pés do Senhor. Então dali começou o ministério ao qual o Senhor nos chamou, eu e minha esposa, para outros lugares, e a gente já evangelizou em muitos lugares. Eu quero deixar um texto que está lá em João capítulo 3, no verso 8, que diz o seguinte: o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabeis de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui é uma conversa que aconteceu entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos, ele não conseguia compreender as coisas do Espírito, ele apenas compreendia as coisas naturais. Aquilo que ensinavam para ele, aquilo que mostravam para ele palpavelmente, aquilo que era simplesmente conhecimento. Mas o Senhor, ele não se move apenas através de conhecimento. O conhecimento é bom, a Bíblia fala em Oséias que temos que conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Mas Paulo, ele disse assim: olha, você vem até a mim com palavras persuasivas humanas, mas eu vou até vocês com demonstração de poder. Então, quando nós vivemos uma vida no Espírito, nós não vivemos simplesmente uma vida pautada no conhecimento, naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode tanger, mas a gente vive aquilo que o Espírito conduz a gente a viver. Temos que estar preparado para todo o tempo. Em todo o tempo estar preparado. E sendo guiado pelo Espírito, o Espírito Santo, ele vai te mover, sim, como o vento. Para onde ele quer, ele vai te soprar. Muitas vezes a gente reclama de certas circunstâncias, situações que acontecem. A gente reclama, a gente é ingrato. Mas a gente não consegue entender o propósito eterno de Deus. Deus, ele tem um propósito eterno. O propósito de Deus, ele não é com o indivíduo, ele é com o mútuo. Ele tem um propósito com o reino dele, não simplesmente com você em particular. Apesar que você é um filho especial, um filho amado, que ele te ama muito. No entanto, existe um reino que está acima da minha vontade e da sua vontade, que é a vontade do Pai. Como a gente sempre ora no Pai Nosso: seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus está acima de todas as coisas. E nós que somos guiados pelo Espírito, nós andamos segundo o que o Espírito quer que façamos. Eu quero que você pare um pouquinho agora no que estou dizendo, analise o que eu estou dizendo. Você é guiado pelo Espírito? As suas decisões são pautadas no que Ele te diz ou no que você acha? Eu aprendi com um pastor amigo meu, ele dizia assim: nunca diga eu acho, diga eu creio. Porque quando você diz eu creio, é porque você tem convicção. Mas se você não tem convicção, é porque o Espírito ainda não te guiou e não te deu a direção correta ao qual você tem que tomar ainda. Então, neste momento dessa mensagem, escute bem o que eu estou te dizendo.
Deixa o Espírito Santo te guiar nas tuas decisões. O interessante é a gente olhando para a vida de Paulo. Paulo, um homem guiado pelo Espírito Santo. Sempre quando em suas viagens, para onde ele ia, ele escutava o Espírito Santo para ele poder tomar decisões. Quando a gente olha ali também em Atos, no momento ali que inicia o propósito da igreja, quando a igreja é cheia do Espírito Santo, Jesus ele diz lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Meus irmãos, quando eu e você somos guiados pelo Espírito, nós temos poder, dunamis, dínamos de Deus, um poder implosivo, aquilo que explode de dentro para fora, implode. Não é semelhante a uma explosão que ela vem impactar simplesmente as pessoas que estão à sua volta, não. A implosão ela vai impactar de dentro para fora, vai gerar uma mudança, uma transformação, uma emancipação de mente. Então, o Espírito Santo ele fez isso com aqueles homens e fez isso comigo e com você. No momento que eu e você abrimos o nosso coração para Ele, nós dizemos a Ele: Senhor, a partir de hoje a minha vida é guiada pelo Senhor. Então eu não tenho mais decisões. As minhas decisões são pautadas na Tua palavra e na Tua vontade. Sei que isso às vezes parece ser um jargão de crente, né? Um crentez que a gente diz, não, Deus que me direciona, mas no momento de tomar as decisões, no momento da raiva ali, no momento que você está nervoso, será que o Espírito te guia? Será que os frutos do Espírito se manifestam em você? Nós, quando somos guiados pelo Espírito, os frutos dele começam a se manifestar através de nós. Nós somos ponderados naquilo que falamos. Nós somos equilibrados naquilo, como agimos, decisões que tomamos. O Espírito Santo, ele quer nos guiar. Ele quer ser o nosso norte. No entanto, muitas vezes a gente coloca o nosso eu acima das vontades de Deus. Eu falo isso por mim, eu não jogo essa bola para ninguém, eu não bato com a raquete para os lados. Eu jogo como pego uma enxada aqui agora e puxo isso para mim. Eu sou o primeiro a dizer que muitas vezes eu quero tomar decisões por mim mesmo. Há alguns meses atrás eu estava no Rio Grande do Norte, a gente fazendo ali uma obra muito linda, uma igreja, poxa, daquele modelo, daquele jeito que a gente queria, som, iluminação, equipe, tudo arrumadinho, sabe? Quando está tudo pronto e de repente eu voltando aqui do encontro de pastores e o carro capota e tudo muda na minha vida. E o Espírito Santo fala, é hora de largar tudo e voltar para o primeiro altar. Meus irmãos, você está disposto a hoje a largar tudo e voltar para o seu primeiro altar? Talvez você era um cara que orava, talvez você era um cara que buscava, talvez você era um cara apaixonado, uma mulher apaixonada, um homem apaixonado, mas hoje, diante das circunstâncias, você está tão acostumado com seus conhecimentos teológicos que você não vê que é tão importante a simplicidade do Espírito. Sabe, passar hora após hora orando em línguas. A oração em línguas, ela tem muito poder em seus efeitos. Ela faz aquilo que você não consegue compreender e fazer em nós. No momento que eu obedeci à voz do Espírito Santo, no momento que eu abri o meu coração para que Ele pudesse, neste momento, me direcionar a retornar, como a gente tem experimentado coisas maravilhosas na presença dEle. Eu poderia passar aqui horas contando testemunhos de momentos guiados pelo Espírito Santo. Certo dia, eu vou contar um testemunho. Certo dia eu estava numa casa e fomos visitar um jovem. E esse jovem tinha um problema crônico nas suas juntas das pernas, nos joelhos, nos tornozelos e também nos braços. E era muito inchado na ponta, nos ossos, ficava assim bem alto o relevo. E esse menino não falava direito. E o Espírito Santo me guiou a orar por ele. Falou assim, ore determinando que ele vai ficar curado. E naquele momento eu coloquei minha mão sobre os joelhos daquele jovem, apertei os joelhos dele e comecei a orar em línguas e falei, em nome de Jesus, ossos, voltem ao seu lugar de forma ordenada. Naquele momento eu fiquei muito feliz porque as pernas daquele menino começou a tremer, mas eu fiquei com medo. Cuidado, meu irmão, o medo pode te atrapalhar nas suas decisões, porque você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo e vai naquilo que para você é seguro. Quando não há segurança, o medo opera. Então naquele momento o Espírito Santo queria curar aquele jovem e o meu achismo,
a minha forma de enxergar as coisas, a minha incredulidade fez com que eu perdesse uma grande oportunidade. Os ossos estralaram, as pernas dele ficaram bamba, ele começou a orar em línguas e eu fiquei com medo. E ele não foi curado. Ele recebeu Jesus, foi muito bom, glória a Deus. Mas eu poderia ter visto um grande milagre, um grande testemunho poderia ter acontecido naquele dia. Mas a minha incredulidade atrapalhou o agir do Espírito Santo. Muitas vezes eu e você, por causa da incredulidade, a gente atrapalha o agir do Espírito Santo na nossa casa, na nossa família, nas nossas decisões, nas direções que Ele está tomando para nós. Será que o Espírito Santo te chamou para ser esse mesmo cara, essa mesma pessoa? Será que o Espírito Santo não quer que você seja muito mais usado por Ele, muito mais ousado na presença dEle? Ele derramou dom sobre nós. A Bíblia fala que Ele deu dons aos homens. Eu queria que você abrisse mais um texto que está lá em 1 Carta aos Coríntios, no capítulo 12, que fala acerca dos dons do Espírito que foram manifestados à igreja. A partir do versículo 1 diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentis, levados aos ídolos mudos, conforme eram guiados. Antigamente, eu e você éramos guiados por ídolos. Ídolo, muitas vezes a gente só pensa que é uma estatuetazinha da igreja católica. Não é isso que eu estou dizendo. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus é um ídolo na nossa vida. Talvez você era guiado por ídolos. Pensa aí agora o ídolo que te fazia ser guiado. Talvez você era o seu próprio ídolo. Sabe, você era guiado pela sua cabeça. Minha cabeça, meu guia. Não, meu irmão. O cabeça é o guia. O Espírito Santo é o guia, aquele que direciona. Então aqui a Bíblia fala que anteriormente eu e você éramos guiados por ídolos. Mas agora nós somos guiados pelo Espírito. E olha só que tremendo. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. Ninguém vai dizer que Jesus é amaldiçoado pelo Espírito de Deus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Eu e você precisamos estar na dependência do Senhor, porque Ele usa quem Ele quer, na forma que Ele quer, como Ele quer. Talvez a partir de hoje, se você crer nisso, você vai sair simplesmente de um mero irmão. Talvez esteja nessa condição no seu coração, mas para Deus Ele não te vê assim. Para Deus Ele te vê, como eu disse lá em Atos capítulo 1, verso 8. Você recebeu poder quando desceu sobre você o Espírito Santo, para ser testemunha, tanto em Trindade, quanto em todo Goiás, tanto no Brasil, até os confins da terra. Sabe, Deus Ele quer usar você de todas as formas. Ele não tem filhos prediletos, Ele tem filhos. O Luiz Hermínio, ele não pode ser mais usado que você. Simplesmente porque ele se deixa ser usado. Você pode ser usado da mesma forma ou até mais. Depende do quanto você se entrega a Ele hoje, neste momento, agora. Eu quero te desafiar neste momento, se for possível, se ajoelhar aí na sua casa, sabe? Primeiramente falar assim: Espírito Santo, me perdoe porque muitas vezes eu te deixei de lado. Eu esqueci quem o Senhor era. E eu comecei a andar segundo as minhas vontades. E a partir de hoje eu quero andar segundo a Tua poderosa e maravilhosa vontade. Eu quero que Seus dons se manifestem em mim. Fala isso para Ele. Interessante que a Bíblia fala que Ele deixou uma ferramenta poderosa. Existem muitas pessoas que tentam abrir o interruptor com uma faca de mesa. Sabe, não é a ferramenta correta. Você pode até conseguir abrir o interruptor com a faca de mesa, mas você pode danificar o interruptor, você pode danificar o parafuso, ou até mesmo não conseguir abrir. Vai dar muito mais trabalho, vai ser mais dispendioso. Mas se você tiver a ferramenta certa,
Se você tiver a ferramenta correta, meu irmão, rapidamente você vai abrir este aparelho, algo que você quer abrir. A oração em línguas, ela é uma ferramenta poderosa para abrir portas, lugares que jamais você imaginou que poderia entrar. Já estou caminhando para o final, vou ministrar só mais 2h30, mas eu quero só dizer uma coisa para você. Que quando eu e você estamos no Espírito, caminhamos com o Espírito, somos guiados por Ele, sabe o que acontece, meu irmão, na oração em línguas? Coisas sobrenaturais, aquilo que não é natural, acontece. Vou contar 2 testemunhos rápidos. Primeiro, meu irmão, ele entregou a vida dele para Jesus e ele começou a mergulhar em oração em línguas, mergulhar mesmo. Certo dia ele estava em casa, e naquele momento que ele estava em casa, ele estava sem nada em casa de alimento, e ele estava confiando no Senhor, porque ele tinha recebido uma palavra que ele era para buscar a presença de Deus, era para buscar naqueles dias. Ele tinha um trabalho, ele saiu daquele trabalho por aquele tempo, e naquele momento em casa começou a faltar as coisas, e ele questionou: Senhor, eu estou te obedecendo, agora eu estou aguardando o seu mover. E o Espírito Santo falou para ele: ora em línguas. Meu irmão começou a mergulhar em oração em línguas. Nada aconteceu no primeiro dia, e alguns dias, 4 dias depois, ele estava em casa, em oração em língua, deitado no quintal. Ele deitou no chão no quintal. Quando ele deitou no chão no quintal, um redemoinho entrou dentro do quintal dele ali, muito forte. Meu irmão, sem mentira nenhuma, parece coisa impressionante mesmo. Mas naquele momento que aquele redemoinho entrou, uma nota de R$50 caiu lá no quintal. Aí ele não acreditou não, ele falou, ele foi lá fora, olhou se tinha alguém, ele pensou que alguém tinha jogado aquele dinheiro ali. Mas o Espírito Santo tinha dado alimento para ele naquele dia. Logo depois, começou a chegar pessoas na casa dele, deixando cesta básica, deixando a mistura. Meu irmão, acredita no Senhor. Não estou falando para você ir para a tua casa, ficar lá orando, esperando cair do céu dinheiro. Não é isso não, longe de mim. Apesar que seria bom, né? A gente poder orar e cair dinheiro do céu. Mas não é isso que eu estou te dizendo. O que eu estou dizendo para você é que quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele vai te mostrar coisas dos céus, Ele vai te dar revelações, Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida. Basta eu e você crer. Basta crer. Um outro testemunho que eu quero contar para você é de um jovem que estava na lavoura. Ele cresceu na roça. E um dia ele foi numa ministração e falaram para ele: se você orar em línguas 8 horas por dia, sua vida vai mudar e você vai ser cheio do Espírito Santo e Deus vai te usar nas nações. Esse jovem acreditou nesta palavra que uma jovem disse para ele bem quando ele estava saindo ali do caixa. E ele foi ali, ele ia lá para capinar na lavoura e ele falou: já que eu fico aqui capinando o dia inteiro, então eu vou orar 8 horas por dia, 8, 12 horas por dia. E ele começou a orar em línguas 8, 12 horas por dia. Esse homem foi cheio do Espírito Santo. Gravou, talvez você conheça uma canção dele chamada Poderoso Deus. E ele é usado nas nações. O nome dele chama-se Pastor Antônio Cirilo. Meu irmão, quando eu e você oramos em línguas, o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele intercede. Aquilo que você precisa, necessita, para que você avance no seu ministério, Ele vai fazer por você, através de você. Mas você precisa se decidir hoje, ser guiado pelo Espírito. Porque quando eu oro em línguas, o meu espírito ora de fato, a minha mente fica infrutífera. Não tenta racionalizar. Meu irmão, você não vai conseguir compreender a dimensão, a profundidade, a largura. Você não vai conseguir entender. Viaja nisso que eu estou te dizendo agora. Mergulhe no Espírito. Porque quando você mergulha, meu irmão, acabou a sua dependência de você mesmo. Quando você está em cima nadando, você ainda tem forças. Mas como diz lá em Ezequiel 47, a água começou nos tornozelos, depois foi para os joelhos, depois foi nos lombos. Até os lombos o cara tinha domínio sobre ele. Mas quando as águas cobriu todo ele, ele já não tinha domínio sobre si. E o Espírito o guiou. Então mergulhe no oceano do Espírito hoje. Que essa palavra possa marcar o teu coração hoje. Que essa verdade possa ser revelada no teu coração. Que a partir de hoje você seja guiado pelo Espírito de Deus. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus Cristo. Até mais, meus irmãos. A paz.